Olá, meu nome é Eliana Souza e hoje nós vamos refletir sobre tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E isso fica em Eclesiastes 3, versículo 1. Vamos refletir sobre isso, amém? Mas antes eu peço que se inscreva no canal, comente, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra, amém? E hoje vamos refletir sabendo que tudo tem o seu tempo nas nossas vidas. E a gente tem que lembrar que a vida é feita de fases. A vida é feita de fases. E toda fase tem o seu propósito, né? Toda fase tem o seu propósito. Então, toda fase é importante em nossas vidas. Todas as fases, sejam as boas ou as ruins, ou aquelas que não são tão agradáveis assim para nós, são também importantes. E a gente vê ali a fase ali da criança, né? A criança nasce, a criança se desenvolve, começa a engatear, depois começa a andar aos pouquinhos, depois começa a se alimentar, depois o leite começa a comer a papinha, depois o alimento sólido, e assim vai. Aí cada tempo tem uma fase, né? E a gente tem que respeitar essa fase, né? Da criança, por exemplo, né? E tudo tem o seu tempo ali. E esse tempo passa rápido, né? A criança, por exemplo, passa tão rápido. Essa fase do bebezinho, que vai ficando criança, vai crescendo. Então tudo tem uma fase, então tudo tem o seu tempo ali, o começo e o fim. Aí começa uma outra fase, né? Então é bom saber que a nossa vida é dessa forma, né? Que tudo tem uma fase, tudo tem um tempo ali. Torna até mais interessante a vida assim, eu acho. Então, sabendo disso, sabendo que tudo tem o seu tempo, nos leva a gente aprender a sermos pacientes e confiantes. Porque quando a gente sabe que aquela fase ali é só um tempo e que uma hora vai terminar, então isso nos dá mais paciência e calma para passar por aquela fase, né? Porque a gente vai saber que é só por um tempo que logo vai acabar aquela fase, né? Aquela fase difícil, né, por exemplo, nos dá mais paciência, sabendo que aquilo logo vai terminar, que não vai ser para sempre aquela fase, né? Às vezes parece que a gente passa por uma situação e parece que nunca vai acabar aquela fase, não é mesmo? Parece que nunca vai acabar aquela fase difícil. Mas o que nos traz esperança e faz a gente ser mais paciente, meio a tribulação, a dificuldade, o deserto, é saber que vai terminar aquela fase difícil, uma hora vai acabar e vai chegar os bons tempos, vai chegar dias melhores. Então isso nos dá mais paciência, sabendo que é só uma fase. A fase ela termina logo, ela é passageira, ela tem um fim. Então isso nos faz sermos mais pacientes, e isso é muito bom. E também nos faz sermos mais confiantes, sabendo que aquela fase ali é importante passar por aquele processo. Aquele processo nos vai fazer a gente crescer, amadurecer, vai fazer a gente aprender muita coisa. E saber que isso é bom pra gente, aquela fase, né? E saber que aquela fase vai terminar nos torna mais confiantes também, né? Sabendo que logo vai terminar aquela fase, nos faz termos confiança e esperança, né? Porque acho que poderia ficarmos desanimados quando a gente sabe que algo vai demorar muito demais, né? Quando vai demorar uma fase e tudo, a gente fica desanimado, né? Mas sabendo que aquela fase vai terminar, traz confiança e ânimo pra gente, não é mesmo? E temos também que saber que Deus é o dono do tempo. É Ele que determina as coisas, Ele que determina as coisas na nossa vida, que a gente tem que ter essa paciência para esperar o tempo de Deus, que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso. Então a gente tem que ter essa paciência também para esperar o tempo de Deus, o tempo de Deus agir, o tempo de Deus fazer algo em nossa vida, o tempo de Deus concluir algo em nossa vida. Então a gente tem que saber também esperar no tempo de Deus, que Ele sabe o que faz, né? Porque a gente tem que ter a confiança do que Deus está fazendo ali naquele momento de espera, né? Do que Deus está nos ensinando, querendo nos ensinar com aquele tempo de espera, né?
Então a gente tem que confiar nesse tempo de espera de Deus. Esse tempo ali do trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus está ali parado, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está fazendo nada, mas Deus está. Deus está nos ensinando alguma coisa. Então a gente tem que identificar o que Deus está nos ensinando nesse tempo, nessa fase, nesse tempo, nessa estação que a gente está passando, né? Então a gente tem que saber esperar no Senhor. E a gente também não pode precipitar também nesse tempo determinado, no tempo da fase ali que você está passando. A gente não pode se precipitar, porque às vezes a gente quer passar ali, logo naquele processo que a gente está passando, aquele processo difícil, que a gente quer logo ir para outra fase. A gente tem que ter a paciência para passar naquele processo, passar naquela fase, porque é importante aquela fase que a gente está passando, que a pessoa está passando, que você está passando. É importante você passar por isso, por esse processo. Então não adianta a gente querer apressar, porque muitas vezes a gente não está pronto para passar para outra fase, não é mesmo? A gente precisa passar por esse processo, por essa fase. Aí quando a gente estiver pronto, Deus vai nos passar para uma próxima fase, né? Uma fase melhor. Então, se você está passando por um momento difícil, está passando por uma estação difícil, uma crise, uma dificuldade na família, uma dificuldade com os filhos, uma fase difícil com os filhos, sendo bebês, sendo adolescentes, uma fase difícil espiritual, se você estiver passando no deserto, confie no tempo de Deus. Confie nesse processo que você está passando, procure analisar o que Deus quer te ensinar nessa fase, né? Nessa estação que você está passando. Procura compreender o que Ele quer te ensinar com essa fase. Porque quanto mais você aprender rápido nesse processo, mais rápido vai ser para você passar para a próxima fase. Que Deus quer te promover, por exemplo, Ele quer te promover. Ele quer que você cresça. Ele quer te promover, que nem José. José passou por uns processos difíceis, mas Deus estava treinando ele ali para promover José. Deus promoveu José, mas ele precisou passar para aquele processo que ele passou, né? José sofreu muito, mas ele passou pelos processos e Deus honrou ele no final. Que José confiou nele, confiou na promessa também, no que Deus fez para ele, né? Então, a gente tem que ter paciência para passar pelos processos, confiando em Deus, confiando que é importante aqueles processos, confiando que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está amadurecendo, que é importante todo esse processo que você está passando. Então, confie independente do que você está passando no processo. Sei que muitas vezes cada processo, alguns processos são difíceis que a gente passa na nossa vida, mas a gente tem que ter paciência e a gente tem que ver também o cuidado e o amor de Deus nesse processo que estamos passando, né? Confiando que Ele está no controle, confiando que Ele está cuidando de você, que Ele está vendo todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas dores, Ele está vendo. Então confie no processo, confie na mão de Deus em cada estação da sua vida, que Ele está em cada estação, e cada estação tem um propósito, um bom propósito de Deus na sua vida, amém? Então, aceite os processos, aceite as fases. E sabendo que uma fase é só uma fase, ela passa. E logo vem uma próxima, e geralmente a próxima fase é melhor do que a outra, né? É melhor do que a outra. Então, a gente tem que ter essa confiança de que a próxima fase vai ser melhor. Que nós possamos confiar no Senhor em cada fase da nossa vida, sabendo que tudo tem o seu tempo determinado, que tem o começo e o fim. Tem começo e o fim, então isso traz confiança e paciência para nós, sabendo que aquilo vai passar. Amém? Que essa palavra possa te abençoar grandemente. Deus abençoe.